Dia, bom dia. É com muito prazer que eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra dentro dessa série da geração Touch. Queria dizer primeiramente que a geração Touch é uma geração com que eu tenho convivido todos os dias, porque eu trabalho com eles, né, com universitários, né. Então, é uma mensagem bastante desafiadora que eu queria trazer, na verdade, um aspecto que essa geração Touch pode trazer nas nossas vidas. Tá? Então, primeiramente, gente, eu vou fazer a motivação do que eu vou falar. Tá? O que eu vou falar hoje, gente? Eu vou falar sobre as diferenças de gerações e o que essa diferença ela pode trazer, né, para o nosso contexto aqui. Tá? Então, inicialmente, eu vou passar aqui as diferenças de gerações. Tá? Então, a geração Touch. Eu coloquei essa figura, porque quando eu conheci a Sandra, eu fui para o France Café, né? E a gente até fechou, né, gente? Eu fiquei pensando, puxa, né? Eu fui lá e agora está fechado, né? Não tem mais como contar essa história, né? Mas vocês estão vendo aí a diferença, né? Quando eu fui com a Sandra, eu dividi aqui um café, né? E tudo. Então, foi esse contexto, tá? Que a gente tem. A geração Touch de hoje em dia, ela tem facilidades, gente. E facilidades tanto para o lado bom, assim como para o lado ruim, né? Isso que eu vou tentar abordar aqui com vocês. Assim como a geração Touch, né? Vocês estão vendo aí, ó, eu estou mais, eu tenho uma Bíblia, né? A minha Bíblia que eu tenho é mais uma Bíblia de papel, né? Que eu tenho, que o meu pai me deu cerca de quase 30 anos atrás, né? Então, essa mesma Bíblia que eu possuo em casa. Mas a geração Touch é um pouco diferente, né? Assim como, se você está usando redes sociais, né, eu fiquei pensando, tá? Se você usa o Facebook já é antigo, gente. Tá? Eu sinto muito lhe dizer, mas o Facebook não é uma coisa da geração Touch. Né? O que a geração Touch utiliza? A geração Touch utiliza o Instagram, né, o Twitter, né, e assim por diante. Então, existe o quê? Existem essas diferenças. Tá? E essas diferenças, pessoal, elas trazem o quê? Elas trazem conflitos. E é aí, gente, que eu queria falar com vocês. Tá? Eu lido todo dia com a geração Touch. Na minha época, que eu estudava na universidade, não tinha e-mail, gente. Não tinha internet. Tá? Não tinha controle de frequência em sistema computacional. Né? Não existia, tá, o problema de, vamos dizer assim, de eu ter um celular, tá, vamos dizer assim, na sala de aula. Né? Uma geração muito diferente e que mudou muito, né, desde então. Tá? Atualmente eu estou tá, pode não parecer, mas eu estou em dieta, né? E aí, gente, uma nutricionista falou uma coisa que é bem verdade, né? Ela disse assim, ó, o seu corpo, vamos dizer assim, durante 2000 anos, ela não houve mudança, mas o seu estilo de vida teve mudanças drásticas. Tá? A mesma coisa aqui, né? Vamos dizer assim, houve mudanças drásticas nos últimos, vamos dizer assim, 20, 30 anos. Né? Hoje em dia você tem internet, você tem a intranet, hoje em dia você tem a criptomoeda. Né? Tenho irmãos aqui da igreja, né, que já investem em criptomoedas, blockchain, né? São assuntos novos, internet, não é só agora a internet, gente. Existe uma coisa que a gente chama internet das coisas, onde você coloca as coisas, ou seja, as cadeiras, as portas, o carro, tudo está na internet. E então ela tem uma ciência aí, né? A gente tem uma ciência chamada redes veiculares. Né? Então, existe o quê? Existe essa mudança muito grande, gente. Pessoal, eu dou aula na área de computação.
essa área muda toda hora, gente. É um pouco diferente, vamos dizer assim, da área de física. Vamos dizer assim, quem é físico, né, e tem que dar aula de física. A ciência por trás da física é a mesma. Esse mesmo mês, uma última reunião, teve um professor que falou assim, ó, física 3, será que entra ou não entra? Eu já sabia o que era o conteúdo da física 3, eletricidade. Aí fomos lá no conteúdo programático, era eletricidade. Não há mudança, gente. Agora, na computação há muita mudança. E essas mudanças, gente, essas mudanças trazem esses conflitos e trazem esses estresses. Tá? Então, de uma forma geral, né? Tá? Muito estresse ocorre pelas diferenças de gerações? Ocorre, gente. Tá? Então, hoje em dia, para eu ministrar na sala de aula, por exemplo, um estresse que a gente tem é o que, gente? É que a gente não pode, né? Está sendo gravado, pode ser que está sendo gravado, então você não pode falar alguma coisa que vá prejudicar uma determinada pessoa, né? Então você cria o quê? Você cria esse estresse. Em sala de aula, tá? O aluno, hoje em dia, tem que me ouvir, ele tem que atender o quê? Tem que atender ali o e-mail, né? Se chega algum e-mail, a gente tem um WhatsApp, e aí assim por diante, gente. Existem o quê? Existem várias formas de comunicação. Né? Recentemente, pessoal, eu fui com os alunos e falei, eu divulguei um edital de intercâmbio para que os alunos fossem fazer um estágio fora, mas ninguém me respondeu. Eu falei isso para os alunos. Né? Aí o aluno chega e pergunta, eu não recebi. Mas como você não recebeu? Eu mandei por e-mail. Professor, não funciona por e-mail. Manda para a gente. E a gente divulga. Mas por onde é que vocês vão divulgar? Pelo Facebook. Gente, diferença de gerações. Tá? E-mail já é uma coisa ultrapassada, gente. São essas diferenças de o quê? De gerações, né? Então hoje o que a gente vai aprender, pessoal? Hoje a gente vai aprender, vou passar para vocês só um aspecto, para que vocês possam lembrar desse aspecto. O que seria? Seria o estresse. Eu vou mostrar para vocês quais são as causas, as 7 causas que levam o quê? As 7 coisas que levam o quê? Ao estresse. E vou falar para vocês também as 7 formas de diminuir ou reduzir cada um dessas 7 causas. E vocês vão ver que essas 7 causas aqui do estresse estão muito relacionadas com o quê? Estão muito relacionados aí com o quê? Com as diferenças de gerações, com a comunicação. Né? Então, essencialmente, é isso que eu vou falar para vocês. Né? Eu vou falar sobre essas 7 causas que levam ao estresse e que vocês podem o quê? Que vocês podem usar essas 7 formas para reduzir, para você ficar menos estressado, gente. Tá? E eu vou embasar essas 7 causas, assim como as 7 formas de você reduzir o seu estresse. Seu marido fala, sua esposa fala, você está estressado? Pode ser que seja o quê? Uma das 7 causas. E como é que eu vou diminuir? Usando as 7 formas para dirimir, para reduzir aí o nível de estresse. E isso aí, gente, eu não tirei da minha cabeça. Né? Eu não tirei da minha cabeça. Eu tirei da cabeça de Davi, que foi inspirado por Deus. Então, em Salmo 23, em cada um dos versículos, ele fala exatamente como é que você pode o quê? Como é que você pode reduzir e quais são as principais causas que levam você ao estresse. Certo, gente? Estão claros aí, né? Então tá, então vamos para o primeiro aqui, que são as 7 causas que eu vou falar aqui para vocês. Então eu vou listar aqui inicialmente, para vocês, tá? Inicialmente, já as 7 causas que levam ao estresse e vou discutir, né, uma por uma para vocês, tá?
Queria só lembrar que esse estudo não foi tirado da minha cabeça, eu adaptei esse estudo, tá, de um estudo de uma igreja americana, que eu sempre tenho ali como um dos meus fontes de estudo. Né? O autor é o mesmo livro do livro da igreja com propósitos. Né? Então, primeiramente, gente, vamos lá. As principais causas do estresse são isso aí. Primeiro, gente, qual é a primeira causa do estresse, gente? Preocupação. Hoje em dia, eu tenho a preocupação de quê? Eu tenho a preocupação de... Eu não tinha esse problema, gente, há 30 anos atrás. Eu não tinha o problema de... Onde está o meu celular? Eu não tinha o problema de perda, de preocupação pela minha privacidade. Né? Existe um vídeo, tá, que... circula aí na internet, eu trabalho com drones, tá? Mas não faço isso, claro. Tá? Mas tem um vídeo onde pessoas, né, circulam usando o drone para quê? Para filmar o que tem na sua casa, né? O conteúdo, né, o quintal da sua casa. Se tem gente ou não. Isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que existe o quê? Existe uma perda de privacidade. Aí tem eu não sei onde foi tirado isso, mas aí uma mulher pega uma vassoura e joga uma vassoura, né, pro drone, o drone lá, e acaba quebrando o drone, né. Então, gente, existe o quê? Existe essa preocupação pela perda, tá, vamos dizer assim, do tablet, do seu emprego, né. Existe vamos dizer assim, essa preocupação que vai levar você a ficar perturbado, né? Segunda coisa, gente, a segunda coisa é que hoje em dia existe o quê? Existe cada vez mais o problema da pressa, gente. Eu recebo o e-mail, vamos dizer assim, 9h30 da manhã. Se até 10 horas eu não receber uma resposta, o camarada chega e diz, manda o WhatsApp e diz, o senhor recebeu o meu e-mail? Tá? Gente, isso não é só comigo. Sabe o que é isso? Pressa. Tá? Na minha época, gente, a gente era em 4. E os amigos dos meus pais, japoneses lá, colônia, falavam assim, o senhor tem quantos? 4 filhos. Ah, família pequena, né? Era família pequena, gente, porque o vizinho tinha 9. Tá? O outro tinha 6. Né? Isso tudo dentro da igreja, né? Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque na minha época, ninguém estudava, vamos dizer assim, inglês, judô, Kumon, não fazia isso, gente. Tá? Hoje em dia, a mãe tem que levar o filho para o inglês, depois para o judô, depois disso, Kumon, aí volta para casa cansado. O que é isso, gente? Pressa. Isso leva o quê? Isso leva a pressa na sua vida, né? E tem que ser respondido imediatamente, né? Outro problema, terceiro problema, gente. Terceira causa do estresse é o quê? É a multidão. Urbanização. Hoje em dia tem uma, vamos dizer assim, em relação ao tempo passado, isso aconteceu comigo. Nasci no sítio, nasci numa zona rural. A casa mais próxima era cerca de 3 quilômetros onde eu morava. Então era bastante o quê? Bastante rural. Não tinha eletricidade. Aí depois surgiu a eletricidade, mas era um gerador, gente. Tá? Hoje em dia tem um problema da urbanização. Por que eu estou dizendo urbanização? Porque existe o quê? Nos Estados Unidos, tá? 83% da população mora em grandes cidades. Cerca do ano de 1800, 1850, existia uma única cidade que tinha 1 milhão de habitantes. Alguém consegue adivinhar qual é essa cidade? Londres. Tá? Londres era a única cidade que tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem cerca de 500 cidades com 1 milhão de habitantes. Tá? Aí entra o quê? Aí com a multidão, existe o quê? Existe o problema do trânsito. Né? O trânsito começa a ficar intenso. Basta você transitar amanhã, cerca de 6h30, 7 horas, trabalhadores indo para São Paulo. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Isso traz o quê, gente? Isso certamente vai trazer o estresse. Né?
Quarta coisa, gente. Lembra o seguinte, para essas quatro causas foram tirados de Salmos 23. Eu vou mostrar para vocês cada uma dessas causas de Salmo 23. Quarta coisa, múltiplas escolhas. Certo dia, eu fui embarcar de avião e não tinha mais, né? Houve o problema do overbooking. Então foi a primeira vez que eu tive o prazer de viajar numa classe executiva. O senhor está só? Tô. Então o senhor pode se dirigir aqui? Isso foi nos Estados Unidos, eu achei que ia ser preso, gente. E o cara olhou para mim e falou assim, calma, não precisa ficar nervosa. Não é uma coisa ruim. Eu estou te chamando aqui de lado, porque eu tenho uma coisa boa. Porque eu fiquei branco, gente. Imagina você chegar nos Estados Unidos e a pessoa, você, Ueyama Joe. É você, né? Sim. Come here. O que você ia pensar, gente? Pronto, está aqui a minha mão. Tá? Você falou assim, o avião está cheio. Eu vou te colocar numa classe executiva. Aí o que aconteceu na classe executiva? Sentei lá, logo de imediato, gente, o avião levantou o voo, soltou o cinto de segurança, o que ele falou? Chegou uma aeromoça e disse, uma comissária, e disse, o senhor quer um vinho? Eu disse, quero, pode colocar. É vinho branco ou vinho vermelho? O vinho branco que o senhor quer é de Chile ou da Europa? Não, eu quero só um vinho. Gente, múltiplas escolhas, gente. Eu estou acostumado ao quê? Me dá um suco de laranja. Feito agora, gente. É isso que eu estou acostumado. Não essas escolhas, gente. Isso não só acontece, né, em voos executivos. Então, acontece aonde, gente? Acontece também quando você vai para o supermercado. Né? Tá? A minha esposa gosta de ir para o supermercado. Eu já não sou muito fã disso, tá, gente? Mas aí chega lá, tem que comprar um creme dental com menta ou sem menta? Com isso, ou vermelhinho ou azulzinho, né? Então, gente, múltiplas escolhas, gente. As múltiplas escolhas criam o quê? Criam indecisão. E essa indecisão acaba o quê? Paralisando. Peraí. Eu não sei nem se eu gosto de vinho branco ou vinho vermelho, né? Tá? Então, essas indecisões causam o quê? Causam estresse também. Outra coisa, quinta coisa, gente. Perda. Qualquer perda, gente. Perda do celular, perda de privacidade, perda de quê? Perda de emprego, perda do casamento, gente. Será que o meu casamento, ele vai durar? Será que somos compatíveis? Quando eu vim aqui pela primeira vez, será que o povo de Mogi vai me aceitar? Vim sozinho, gente, também, né? É como se fosse aquele, você está vindo sozinho? Eu vim sozinho aqui. Criou o quê? Criou uma certa expectativa que a gente chama de, essa expectativa que poderia levar o quê? Poderia levar a uma perda. Quinta causa do estresse seria a perda. Sexta causa, gente. Aqui entra o que? A diferença de opiniões. Pluralismo, gente. Hoje em dia, pessoal, a gente tem o quê? Na minha época não existia, hoje em dia existem tribos, né, na cidade, né? Tribos de pessoas que são mais filhos de ricos, acho que isso é uma palavra antiga, tá? Mas me perdoa, eu só conheço como Mauricinho, Patricinho, mas hoje em dia os universitários falam muito de cocotinha, que eu acho que é mais ou menos isso, tá? Então, gente, é uma tribo. Existe o quê? Existe o pluralismo, né? Tá? Diferenças de opiniões, culturas. A nossa sociedade é não homogênea. É uma sociedade que a gente chama de sociedade heterogênea. Sétimo, gente, último motivo que pode levar ao estresse, o medo do futuro. Hoje em dia, a coisa é muito rápida. Antigamente, pessoal, era comum a pessoa ficar numa empresa e depois ficar para sempre nessa empresa. Tá? Eu tenho um aluno, né? Um aluno muito inteligente. A Sandra conheceu, né? E ficou assustado um pouco como ele fala, né? E como ele se comporta, né? Ele chegou um dia, né? E disse, professor,
eu queria marcar um encontro com o senhor. Eu disse, tudo bem, levo a minha esposa, né? Eu já sabia o que era. E aí, trouxe o quê? Trouxe a namorada dele, né? E aí, quando a namorada dele, ficamos conversando, a namorada dele foi embora, foi para o banheiro, ele quase foi no meu pescoço e disse assim, professor, eu tenho um problema, tenho que te falar. Eu sei o que é. Eu tenho um problema sério, professor. Eu sei o que é. Eu engravidei a namorada. Disse, agora já é tarde. Agora é tarde. Agora você vai ficar com ela. Tá? E aí ele começou a conversar e disse, sabe, professor, a mãe colocou o braço assim, e a Sandra ficou assustada, falou, eu sou um cara bom, eu sou bom, eu tenho 7 senhas da minha empresa lá, e tudo mais, e isso, aquilo e tal, e hoje ele entrou em contato recentemente de novo comigo, eu disse, onde você está agora? Professor, mudei de emprego. Gente, as pessoas estão mudando de quê? De emprego para emprego, isso é comum. Eles não ficam só no emprego. Onde você está agora? Não, eu estou na mesma cidade, estou em São Paulo. Um aluno inteligente, brilhante, gente. Eu só não vou dizer de onde ele é, mas é um aluno brilhante, gente. Mas que muda de quê? De emprego para emprego. Essa é um pouco a tendência das pessoas, né, dos alunos. Né? Então, a gente tem o quê? A gente tem medo do futuro porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro da gente. A gente vai permanecer nesse mesmo emprego, a gente tem um problema aí da comida, né, dos agrotóxicos, que não tinha antigamente, mas como é que vai ser a minha saúde? Pessoal, vocês sabem que já existe uma pesquisa, saiu até no Jornal Nacional, de uma startup, uma empresa, né, europeia aí, que está fazendo o quê? Está fabricando comida. Eu não preciso mais tirar carne, tá, a carne bovina, do boi mesmo. Eu fabrico uma carne. Né? Existem o quê? Existem sites, eu não sei se eu já recebi esse site, e eu e a Sandra, a gente foi lá e a gente entrou com os dados. Né? Existem sites que dizem quanto tempo você vai viver. Tá? Baseado no contexto atual, baseado nesse contexto aí da nossa comida com agrotóxicos. Né? Então, gente, existe o quê? Existem essas 7 causas que levam ao estresse. Né? E eu queria falar aqui para vocês, hoje, como diminuir. Tem 7 hábitos, tem 7 intenções, como disse a música aqui, né, e a Miriam falou, né, 7 intenções, intencionalmente, 7 hábitos que vão reduzir o estresse. Tá? Esses hábitos são o quê? Em paralelo com essas fontes aqui que eu listei. Então, o primeiro hábito, a primeira forma de reduzir o estresse da preocupação, gente, é esse aqui, gente. É baseado no Salmo 23, é você olhar para Deus para satisfazer todas as necessidades. Né? A Miriam falou aqui na frente, né? O que eu seria sem Jesus? Né? Jesus é o quê? Jesus tem que ser o quê? Jesus tem que ser a fonte da paz. Né? Eu iria mais longe. O Senhor, aqui está escrito aqui em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada vou ter falta. Inclusive aqui, gente, de nada vou ter falta, inclusive do problema, gente. Eu não terei falta de problemas aqui também. Tá? Então, isso aqui é o que? Um antídoto para fonte de estresse, que seria a preocupação. Como é que eu posso reduzir a minha preocupação, gente? Que leva ao estresse? Olhar para Deus, gente. Não olhar para o seu cônjuge. Não olhar para o seu parceiro de trabalho, não olhar para o seu filho. Certo dia, eu e a Sandra, a gente foi falar com o pastor, um dos nossos mentores, e a gente disse, a gente queria ter filhos, né? E aí, eu falava mais, né? Então eu cheguei e disse assim, mas por que o senhor quer filho? Por que, Jó, você quer filho? E aí eu falei da minha cabeça, mas foi sincero. Eu disse assim, é que quando eu ficar velho, eu tenho medo de ficar só.
E aí o pastor retrucou rapidamente, gente. Falou assim, motivação errada. Você está colocando o quê? Você está colocando emocionalmente toda a sua emoção nos seus filhos. Você não cria os seus filhos para você. Coloque o quê? Olhe para Deus para satisfazer o que? Todas as suas necessidades. Não olhe para o seu filho, não olhe para o seu cônjuge. Por quê, gente? Porque os filhos, eu fiquei pensando, os filhos, eu tenho uma irmã no Japão, eu estou aqui e a minha mãe está em Belém, gente. Muito longe, né? Tá? Então, você pode perder a sua família, você pode perder o seu emprego, e o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que parar de olhar em outras pessoas para satisfazer as nossas necessidades, né? Insista em algo que você não pode perder. Tá? Aí eu me lembro, não que você deva colocar, investir tudo nisso, mas eu me lembro uma coisa que meu pai falou, gente. Ele disse assim, papai não tem muito dinheiro. Eu já vi, papai, o senhor não tem, né? Eu sei disso. Mas papai não vai dar apartamento, não vai dar casa para você quando você ficar mais velho. Papai vai dar conhecimento. Porque apartamento, alguém pode roubar, né? Então, o papai vai dar conhecimento. Então, vou dar dinheiro para você, o pouco do dinheiro que eu tenho, para você estudar. Por que isso? Porque é uma coisa que não podem tirar de você. Tá? Agora, qual é a coisa que não pode, que nunca pode ser tirada de você? Porque até conhecimento, gente, até conhecimento, eles vai desbotando. Por exemplo, na minha época, tinha o Windows 10. De que adianta eu conhecer o Windows 10, gente? Agora. O senhor está ultrapassado, hein, Jó? Está antigo esse sistema operacional. Então, até conhecimento, ele vai se perder, gente. Mas uma coisa que não vai se perder é o seu relacionamento com Deus. É focar o quê? Focar em Deus aí se chama o quê? Aí se chama de louvor, né? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, gente. Esse é um versículo que eu sempre levo comigo. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Sabe o que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, eu queria uma Ferrari, mas Deus está dizendo assim, Jó, eu não te dou isso para você. Você acha que se eu não quisesse eu poderia dar isso para você? Eu dei, Jó, o meu filho, o único filho, para morrer por você. Como é que eu não vou dar de graça para você tudo o que você precisa? É isso que ele quer dizer, gente, nesse versículo. É um versículo que o pastor Josué sempre falava comigo, quando eu reclamava, aconteceu isso, já. Preocupação, diminua a sua preocupação. Deus, se Ele quisesse, se Ele achasse que você precisa disso, Ele te dá isso de graça para você. Porque Ele não poupou, Ele não guardou para si nem o seu filho, até o filho dele Ele deu para você. Como é que Ele não vai? Pensa se é lógica. Segundo motivo, gente, segundo motivo aqui, que seria o quê? Aí a gente entra o quê? Na pressa, tá? Então, preocupação, como é que eu mato, gente? Olhando para Deus, para satisfazer todas as necessidades. Agora a gente vai falar sobre a pressa. Como é que a gente pode reduzir a pressa, gente? Como é que a gente pode reduzir a pressa? Obedecendo o mandamento de quê? Obedecendo o mandamento sobre o quê? Sobre o descanso. Vocês sabiam que o descanso, descansarás, está escrito numa outra tradução, completamente. Completamente. O descanso está junto, sabe com o quê? Um pecado que todo mundo acha que é o maior pecado. É um pecado difícil mesmo, gente, mas todo mundo associa com isso. Mas nota, o pecado de não adulterarás está junto com esses 10 mandamentos sobre o descanso. Essa é a seriedade, gente. Deus nos fez o quê? Deus criou o descanso. Vou repetir, gente.
Foi Deus quem criou o descanso. Você acha que Deus não poderia criar um ser que não precisa descansar? Vocês sabiam que existem estudiosos que falam que o peixe que engoliu Jonas não seria uma baleia, gente? Deus é tão criativo, cria tantas coisas diferentes, que ele podia criar naquele momento, desculpa, não é assim que Deus fez, né, mas Shazam! E abrir um peixe lá, diferente, que talvez colocasse um tubo de oxigênio na barriga, para que o Jonas pudesse respirar, gente. E depois disso, cadê esse peixe? Não, podia matar, gente. Ninguém sabe. Mas Deus é tão criativo, gente. É tão criativo que pode ter criado esse peixe. Assim como ele criou o quê? O descanso. Gente, tem uma coisa que as pessoas, né, falam que, isso, aquilo, mas, gente, eu não tenho vergonha de admitir, domingo à tarde, hoje vai ser interrompido, mas domingo à tarde, a Sandra sabe, você já vai fazer seu hirunê? Sabe que hirunê, gente? É tirar aquele cochilo à tarde. Domingo à tarde, gente, é sagrado, eu tenho que fazer meu hirunê. Porque isso é espiritual, gente. Vocês sabiam que a siesta é espiritual, gente? É espiritual, por quê? Deus está falando, descanse. 7 dias na semana. Então, gente, como eu trabalhei hoje, né? Eu me sinto, desculpa, diante de Deus eu falo, eu me sinto que um dia eu vou ter que descansar, gente, durante essa semana. Tá? Porque assim é que Deus quer. Como eu trabalhei hoje, eu vou ter que descansar em algum dia aí da semana, né? Eu tenho, gente, uma série de e-mails que eu não consegui responder. Esse é o problema, o quê? Esse é o problema da pressa, gente. Existem e-mails que eu não respondi, existem vários e-mails. Inclusive, tá, eu aproveito aqui para fazer uma confissão, tá? Desculpa, né, a todo o pessoal aqui da administração, que às vezes eu não consigo acompanhar a quantidade de zap, né? Eu não vou conseguir, gente. Eu tenho que colocar o quê? Aquilo que eu já falei aqui, eu tenho que colocar um não. Você tem um livre-arbítrio. Então, é até aqui. Daqui eu não consigo mais. Eu tenho que colocar um foco, gente. Um foco na minha vida. Até a luz, né? A luz é o que a gente chama de difusa, né? Mas se você concentra a luz com uma lupa, você consegue transformar isso num fogo. Você tem que focar, gente. Tem que ter foco. O que você quer, né? Eu sempre digo já deu esse estudo para os adolescentes. Quando o leão vai caçar vamos dizer assim, um búfalo, tá? Ele foca num e vai atrás dele. Ele não vai para qualquer um, gente. Ele foca naquele o quê? Naquele que está mais fraco. Aquele que anda menos, gente, que corre menos, né? Então tem que ter o quê? Tem que ter esse foco. Eu vou obedecer o mandamento de Deus sobre o descanso, né? A gente descansa cerca de 1/3 das nossas vidas, né? Existe uma coisa que a gente chama, né? Eu já participei disso. A cada 7 anos, as universidades americanas, elas têm uma coisa que a gente chama de licença sabática. Esse sabático veio justamente da Bíblia, gente. Você trabalha 6 anos, o 7º, você se afasta, gente. Eu me afastei 1 ano, fiquei fora. O que você faz nessa licença sabática? É o que o Pascal falou, né? Eu falei aqui, né? Você fica só para você pensar o quê? Na sua vida acadêmica, né? Na sua vida, como é que você vai dirigir daqui a 6 anos, gente? Isso é bíblico. Licença sabática é o momento que você precisa, o quê? Você precisa pensar, descansar, para você passar os próximos 6 anos. Tá? O Rick Warren, ele fala aqui, ó, my best requires rest, aqui. O meu melhor, isso eu falei para a Sandra recentemente, a gente não tem vergonha de dizer, a gente desceu um dia, foi só um dia, desceu para a praia no carnaval, tá? Não pulamos carnaval, tá, gente? Fecha parênteses. E subimos, tá? Almoçamos e subimos. E eu falei assim, hoje eu não sinto, eu tenho vários e-mails para responder, eu tenho várias coisas para fazer, mas hoje a gente vai descansar. Porque o nosso melhor precisa do quê? Precisa de descanso, gente. Pessoal, vocês, todos, eu sei que vocês trabalham bastante, todos eu sei que trabalham bastante, mas lembrem-se,
Tá? Vocês precisam de uma coisa chamada descanso. Na Revolução Francesa, eles aboliram o dia do descanso. Todos os 7 dias eram o quê? Eram dias de trabalho. Sabe o que aconteceu, gente? A saúde da população caiu drasticamente. Em 5 anos eles tiveram que voltar com o quê? Com o dia do descanso. Tá? Então, o descanso é importante. E eu queria que vocês, né, tivessem esse descanso. Aqui está escrito, trabalhará 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como da colheita. Isso quer dizer o quê? Que quem é lojista, não estou falando para qualquer um, isso aqui é o que eu ouvi. Tá? Quem é lojista, na época de Natal, precisa descansar? Precisa, gente. Vocês precisam descansar. Sabe por que olha o que ele fala aqui, ó. Em verdes pastagens, me faz o quê? Repousar. Sabe o que está escrito aí? Me faz, ó, coloca aqui, repousar. Sabe por que o pastor tinha que fazer? Porque a ovelha é um animal que a gente chama assim, dummy, ou seja, burro, né? Desculpa a palavra aqui meio forte, mas ela é isso mesmo, é meio burra, né, a ovelha. Então, o que o pastor tem que fazer? O pastor, vez ou outra, tem que pegar e fazer com que a ovelha, ela descanse, gente. Descansa. É isso que Deus está falando aqui, ó. Você precisa de quê? Você precisa descansar. E o que a gente faz no descanso? No domingo, né? A gente descansa o corpo, tira um cochilo, né? Faz uma siesta. Segunda coisa, você ajusta a parte espiritual. Tá? Ajusta a parte espiritual, você se olha no espelho, e o que você faz? Se o seu cabelo, né, você está descabelado, o que você faz? Você conserta, né? Então, quando você vem aqui, você percebe o quê? Você percebe que alguma coisa precisa mudar. Isso é o quê? Isso é o que se chama de ajustar a parte espiritual. Gente, por exemplo, para mim, esse estudo caiu certíssimo, gente. Porque a minha vida também, a Miriam aqui falou, né, a minha vida, gente, a minha profissão é muito estressante. Tá? Lidar com professores, lidar com pessoas, lidar com alunos de diferentes gerações, tem que ir com muito tato, gente. É muito estressante. Então eu preciso de quê? Eu preciso descansar, ajustar e principalmente, a terceira coisa aqui, essa terceira coisa é pessoal. Cada um é diferente. Cada um tem uma forma de se recrear. Tá? Cada um tem uma forma de recarregar as suas baterias. Né? Eu tenho um amigo meu, professor, que passou 30 dias. Ele falou assim, eu fiquei 30 dias sem ler e-mail, sem responder e-mail e de férias. E sabe como é que eu sinto? Ele foi meu ex-orientador, gente. E o meu mentor atual. Ele falou assim, eu sinto com as baterias recarregadas. Tá? E aí ele disse assim, ó, tinha tanto e-mail, cerca de 2.000 e-mails, que alguns e-mails chegavam assim, você pode fazer isso? Ah, você está de férias, então isso aqui eu já fiz. Então ele disse assim, olha o lado bom, João, de você não ler esses 2.000 e-mails. Muitos dias, não se preocupar com isso, eu já fiz, eu já fiz. Gente, tem que colocar um limite, descanso. Mesmo na época do Natal, um lojista, ele precisa descansar. O pastor, ele precisa descansar. Esse pastor de onde eu baseei essa mensagem, ele falou assim, o meu sabático é segunda-feira. E segunda-feira eu não atendo o telefone, eu não leio o e-mail, não faço nada. Eu faço essas 3 coisas. Tá? Tem dias que eu digo para a Sandra, tá? Confissão pura aqui, tá? Eu chego e digo para a Sandra, não quero olhar hoje aluno nenhum, não quero ver ninguém, só quero ver você. Tá? Então a gente vai e vamos descer para a praia hoje, porque hoje eu quero descansar, eu quero comer um peixe, quero engordar um pouco, sair da minha dieta, é o meu dia do lixo, então vamos lá e comer batata frita, gente. Tá? Então, você precisa, gente, você precisa de descanso. Mas não é só isso, não. Tem o quê? Terceira. E a terceira é para o antídoto do quê? Da multidão. Em Salmo 23, ele fala, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Sabe o que ele está dizendo aqui?
Você tem um problema da multidão. Jó, isso vai te estressar. As pessoas são diferentes. Jó, eu fiz você assim, com limitações, tá? E você precisa o quê? Você precisa recarregar suas baterias olhando o quê? Olhando a beleza. Olha isso aqui, gente, ó. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Esse último final de semana, o passado, a gente está muito congestionado, a gente foi pela Dom Pedro para chegar em São Carlos. E no trajeto a gente passa em cima do quê? Ali do sistema Cantareira. Aí a Sandra olhou e disse, bonito, né? Bonito, gente. A água aqui, ó, águas tranquilas, faz o quê? Só de você pensar, gente. Você desestressa, gente. Olha quando você olha isso aqui. Isso aqui é onde, gente? Aqui perto. É a nossa praia predileta, Juqueí, gente. Só de você olhar isso aqui, gente, ó, o seu nível de estresse, ó. Quem que fez essa beleza, gente? Por que que Deus não fez a terra como a lua? Vocês já viram a foto da lua? Parece um deserto, gente. Por que que Deus fez assim? Para gente o quê? Para gente usufruir, gente. Porque Ele sabe que você olhando a natureza, tá? Você olhando a natureza, seu nível de estresse, ó, baixa, gente. E olha como o nível de estresse ele sobe. Se eu te mostrar essa ilustração aqui, essa foto aqui, ó. Vamos dizer assim, Marginal Tietê, amanhã, 7 da manhã, quando começa o rodízio, gente. Você vê o que? Você fica estressado, gente. Tá? Isso é o que? Como é que eu posso, então, né? Como é que eu posso, então, recarregar essas baterias? Recarregar essas baterias, né? Bem, gente, deixa eu só te citar uma coisa aqui. O homem não foi feito. Por que a gente desestressa quando a gente vê tudo isso? Sabe por quê, gente? Simples. Porque o homem, ele não foi feito. Onde que Adão e Eva, eles estavam inicialmente, gente? No jardim. Era no jardim, gente. E não tinha erva daninha, não tinha capim, era só o quê? Era só aquela grama. Ele estava no jardim. Você, meu amigo, você, minha amiga, você não foi feito para criar no arranha-céu, gente. Deus podia ter criado naquele homem? Podia. Mas Deus fez você para viver no jardim. E por isso, quando você olha um jardim, tá? Quando você olha essas águas tranquilas e essas pastagens verdes, você fica o quê? Você fica desestressado. Como é que você pode recarregar, então? Como é que você pode usar a sua alma com a beleza? Gente, tem uma coisa que ele falou que é bem verdade. Todo dia, saia para fora. Não fique só dentro de casa. Sabe qual é o pior castigo de um detento? A solitária. Porque na solitária, você não vê paisagem nenhum, você não se relaciona. É o pior castigo, gente. A solitária é maior do que a cela, muitas vezes. Mas a cela, gente, a cela muito pequena, tá? As pessoas preferem o quê? Preferem ficar ali. Tá? Então, todos os dias saia para fora. Comece o seu dia com o quê? Com Deus e não com a mídia. Coloque uma beleza intencionalmente. Então, vocês viram aqui a tela do meu computador. Não dá para ver aqui. Mas a tela do meu computador tem o quê? Tem um parque bonito. Uma foto de um parque bonito. Tá? Coloque intencionalmente a beleza da natureza onde você trabalha. Por que tem quadros com o pôr do sol? Por que tem quadros com o nascer do sol? Porque isso desestressa, gente. Quarta coisa, gente. Vamos lá. Vamos prosseguindo aqui. Tá? Quarta coisa, vá para Deus, é o antídoto para as múltiplas escolhas. Vá para Deus, né, para indecisões. Múltiplas escolhas, indecisão causa estresse. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus, que Deus dá o que? Livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Olha o que fala em Salmo 23, estamos baseando em Salmo 23. Ele me faz andar pelo caminho certo. Sabe qual é o problema aqui? É que muitas vezes, gente, a gente pergunta uma coisa, o que o senhor, eu vou namorar, a Luluzinha ou a Mariazinha?
E aí Deus, você espera que Deus vai responder, colocar ali, imediatamente no seu rosto, o nome, vamos dizer assim, da Mariazinha. Tá? Não é assim, gente. No momento oportuno, Ele vai mostrar, gente. O nosso problema é que a gente quer saber da instrução de Deus, a sabedoria de Deus, no momento que a gente perde. Não funciona assim, gente. No momento oportuno, Ele vai dar a sua sabedoria. Tá? Por exemplo, como é que eu vou lidar com o problema do ano que vem? Deus fala, cada dia, Jó, cada dia um problema. E eu vou te instruir cada dia. Lâmpada para os meus pés. A lâmpada não é para jogar para frente, a lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. É onde eu vou prosseguir day by day, dia por dia. E depois de você ter obtido, tá, não esqueça, tá, gente, de agradecer. Isso aqui eu vi ontem, num restaurante, estava falando para a Sandra, naquele restaurante que a gente vai, parece que a gente só come, né? Tá? Naquele restaurante que a gente vai, tem essa placa, mas como, Jó? Eu nunca vi, eu também vou lá. Nunca se esqueça dos dias em que você orava para ter o que você tem hoje. Aproveite, gente. Aí eu sentei e agradeci. Eu não vou dizer as coisas que eu pedi aqui, porque é muita invasão já de privacidade. Eu agradeci. Obrigado, Deus. Porque há 1 ano atrás, eu orei por isso e o Senhor me deu. Eu fui tocado, gente, por isso aqui, tá? Eu sempre ia nesse restaurante e eu vi isso aqui. Então eu disse assim, isso aqui acho que Deus quer que eu fale aqui para vocês, né? Seguindo aqui, gente. Quinto aqui. O quinto antídoto é para perda. Você vai ter perdas. E essa perda aqui, mostrada aqui, gente, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, aqui tem muita coisa para eu ensinar, mas eu não vou ensinar tudo. Eu não vou falar de tudo em virtude aqui do tempo, né? Todos nós teremos perdas. Inclusive eu li uma reportagem, eu vi uma entrevista do homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon. Eu pensei até em colocar aqui, mas ia ocupar muito tempo. Essencialmente ele fala assim, eu perdi, perda aqui, ó. Eu perdi bilhões de dólares, gente. Bilhões de dólares. Ele diz, não é milhões, é bilhões de dólares. E atualmente, eu estou passando por um processo de divórcio. Perda, gente, perda. Todos nós teremos perdas. Conhecer Deus é suficiente, não conhecer todos os seus planos. Certo dia eu fiquei muito angustiado. Angustiado, porque eu não sabia o que Deus queria. Aconteceu uma coisa que eu não queria. Um exame médico que você não queria que acontecesse, que aconteceu. E aí Deus falou assim, Jó, você não precisa conhecer todos os meus planos, mas você precisa só me conhecer. A sua graça, a tua graça, né? A graça de Deus é suficiente para ti, Jó. Não precisa você conhecer os meus planos. Jó, o meu xará da Bíblia, até o dia dele chegar no céu, ele nunca soube o que aconteceu. Existem coisas, pessoal, que você não vai ter respostas. Não vai ter respostas. Existem perdas que não vão ter respostas. Ano passado foi um ano muito difícil para mim e para a Sandra. E aí eu fiquei, sabe que eu amo você? Não sabe? Isso é suficiente, tá? Isso é suficiente. Os meus planos, nem todos vocês vão conhecer. Talvez você nunca vai conhecer, nunca vai saber por quê. Tá? A sombra aqui, ó, a sombra aqui, ela não te fere. Se você vê um caminhão, sai da frente. Mas se passar só uma sombra de um caminhão, ela não vai te ferir. Segunda coisa que você aprende com a sombra normalmente é maior do que o próprio objeto. Tá? Você pega uma luz e pega uma mão aqui, a sombra vai ser maior do que o próprio objeto. Ou seja, o problema, muitas vezes vai parecer maior do que ela é. Segunda coisa que você aprende com a sombra. Terceira coisa, gente, tem muita coisa aqui para aprender com a sombra. Onde tem sombra, tem luz também. E o que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo, gente. Onde tem sombra,
É porque existe uma luz. Você precisa o quê? Então, quando você vê uma sombra, o que você precisa fazer? Você precisa virar e olhar para Deus, satisfazer todas as suas necessidades. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. Tá? Eu vou prosseguir aqui rapidamente, vou mostrar esse desenho aqui, porque é uma que eu mostrei aqui para os adolescentes, a gente discutiu um tempo. Confie em Deus nos vales escuros. Olha o que a natureza ela ensina para a gente. Que rio é esse aqui, gente? Que rio? É o Amazonas. O que isso mostra para a gente, gente? Ele mostra assim, gente, ó. Ele vem aqui, ó. O destino dele é aqui, ó. O que ele faz aqui? O que ele encontrou? Encontrou uma barreira. Encontrou um problema, gente. Encontrou um problema e ele desviou. Ele quase retornou, mas ele foi e no final ele chegou aonde? Para o destino certo. O que a gente aprende com essa natureza? A gente aprende, tá, que o foco tem que ser o quê? O foco tem que ser aqui, Deus. Mas no percurso da vida, gente, ela vai ser tortuosa. E a gente não vai entender. Mas faça como o rio. Não brigue, gente. Desvie do problema e volte para onde? Volte para o foco. Porque você vai ter problemas, é o que eu falei aqui para vocês. Você vai ter perda, gente. Mas siga o que? Eu sigo o caminho, siga o destino certo para onde Deus te colocou. Tá? Cada um de vocês sabe o destino, né? Ou a profissão, os problemas. Desvie desse problema. Exemplo, gente, um exemplo prático. Isso teve numa palestra. Né? Se eu digo, Miriam, vá daqui e saia para a porta, saia daquela porta ali. Aí ela começa a prosseguir. Agora, se eu coloco, tá, esse alto-falante aqui, né, na frente dela, o que ela vai fazer? A tendência dela é desviar e prosseguir o caminho. Agora, se eu digo para Miriam, né, Miriam, escolhe um percurso, escolhe um lugar que você quer ir. Ela responde, não sei para onde eu quero ir. Tá, então, anda por qualquer caminho que você queira. Ela começa a andar por esse caminho. Eu coloco aqui uma cadeira, o que ela vai fazer? Ela vai para outro lugar, gente. Tenha foco, tá, gente? Tenha foco. Porque os obstáculos vão surgir. É a mesma cadeira que eu posso colocar aqui, eu posso colocar lá. Mas se ela tiver o foco aqui, ó, ele vai prosseguir para o foco certo, para o caminho certo, tá? Sexta coisa, gente, aqui, já terminando, tá? Deixe Deus ser o meu defensor. Pessoal, vocês vão ter o quê? Tribulações. Vocês vão ter o quê? Inimigos aqui, ó. Prepara para mim à vista dos meus inimigos, um banquete à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça e o óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Pessoal, todo mundo, todos, sem exceção, porque isso está escrito na Bíblia, todos sem exceção. Você pode ser, eu falei outro dia para a Sandra, conflitos vão surgir com alunos. E muitas vezes tem pessoas que não vão gostar de mim. Não gostaram nem de Jesus, pessoal, que era um homem perfeito. Tinha a inteligência perfeita, mas nem dele gostaram, gente. A gente tem a mania, tá, de pensar que se eu responder dessa forma para o seu Jair, ele vai se convencer. Mas se ele não, vamos dizer assim, não é esse o caso, se ele não gosta de mim, não é essa resposta que vai convencer, gente. Eu sinto muito lhe dizer, gente. Jesus teve a resposta certa para os fariseus. E no final, o que fizeram, gente? Mataram. Aqui não, gente, desculpa, eu sei, tá? Crucificaram ele. Você nunca vai agradar a todos. Por quê? Porque todos, tá? Nem Jesus agradou a todos. Hoje em dia, agressões ocorrem muito em virtude do quê? Muito em virtude de e-mails. Né? Muitos alunos mandam e-mails, né, agressivos, tá? Sem palavras. Digo sempre para os alunos, tomem muito cuidado. Quando eu tenho que resolver um conflito, vamos dizer assim, eu tenho um conflito com o pastor Paulo. O que eu peço para ele fazer? Vamos conversar? Vamos tomar um café?
e a gente conversa. Porque por e-mail é muito perigoso, né? Tem um ditado aqui, deixei em inglês porque ele acaba ficando, vamos dizer assim, aqui fica bem parecido as palavras, né? Ele fala assim, pessoas pequenas, gente, apequenam as pessoas, rebaixam as pessoas. Pessoas grandes fazem as pessoas se sentirem grandes. Sabe por quê, gente? Todos nós, sem exceção, somos pessoas grandes. Somos pessoas que Deus criou um projeto e desenhou, gente. Às vezes eu fico discutindo com a Sandra, né? Que bicho mais feio. Mas foi Deus quem desenhou, né? Aquele animal, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que todos nós temos talentos e limitações, né? Como é que eu respondo para os meus inimigos? Como é que eu respondo? Eu não respondo, gente. Eu faço que nem Cristo. As críticas, muitas vezes eu recebo críticas. Gente, a vingança pertence a Deus. Muitas vezes, o que eu faço? Seja como eu. Se a crítica é contra Deus, quando que Jesus foi lá e derrubou, né, chutou ali como diz, o pau da barraca, né? Ele chutou quando desonrou o Pai. Tá? Mas quando desonrou a Ele mesmo, cuspindo, batendo ali, Ele não respondeu uma única palavra. Tá? A vingança, está bem claro aqui, a vingança pertence a Deus. E isso precisa de quê? De fé e humildade para não, o quê? Para não retaliar. Pessoal, sétimo aqui, antídoto para o pluralismo, tá? Desculpa, para o medo do futuro. Qual o versículo de Salmo 23 que eu tenho aqui? Para o medo do futuro sei que a bondade e a fidelidade seguirão as nossas vidas. Wilson, e se eu perder meu emprego? Pastor Paulo, e se eu ficar doente? Paulo, e se eu tiver um acidente saindo daqui? Isso pode acontecer? Tudo isso é passível de acontecer, gente. Tem uma palavra no inglês que fala what if. What if é a pessoa que vive falando o quê? E se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso aqui? E se isso aqui? E isso aqui? E isso aqui? Leva o estresse, gente. Mas sabe como é que a gente elimina esse estresse? Lembrando desse versículo, que diz assim, ó, a bondade e a fidelidade vão seguir a minha vida. Eu estou com um problema de saúde? Vamos dizer assim que eu tenha. A bondade e a fidelidade vão seguir o quê? Toda a minha vida, gente. Então, aqui diz assim, venham a todos que estão descansados, tem três verbos aqui, eu vou correr rápido, venham, tomem e aprendam, que o meu jugo é o quê? Que o meu jugo é leve aqui, né? Gente, então, o que isso quer dizer aqui, ó? Bondade e fidelidade. Isso aqui no contexto do pastor. O pastor, ele sempre tem o quê? Vários cachorros que vão guiar. É assim que acontece no pastoreio das ovelhas, né? Aqui talvez não tenha, mas se você vai na Europa, tá, você vê muito rebanho de ovelhas. Aí sempre tem um quê? Um cachorro que sempre vai por onde, gente? Vai por trás. Vai por aqui e vai por aqui. Para o quê? O pastor vai na frente e o cachorro ele vai o quê? Sempre direcionando a ovelha. O que são esses dois cachorros? Chama de sheepdogs, né? O que são esses cachorros aqui? É a bondade e a fidelidade, gente. E se ocorrer uma doença? Gente, e se vai levar o quê? Você ao estresse. E se vai levar ao estresse. Lembram desse versículo. A bondade e a fidelidade vão me acompanhar, gente. Vão me acompanhar. Essa é a promessa que Deus deu. Resumindo aqui, gente. Causas e antídotos para preocupação. Revisitando aqui. Olhe para Deus satisfazer as suas necessidades. Eu não vou prosseguir aqui todos, porque em virtude do tempo, mas eu queria deixar aqui esses princípios aqui para vocês. Esses princípios aqui para vocês. E com isso aqui eu vou terminar, gente. Com isso aqui eu vou terminar. Última coisa que eu queria mostrar para vocês. Princípios eu passei para vocês.
Agora, pessoal, vocês têm o quê? Livre-arbítrio. A escolha de vocês. É assim, ó. Isso aqui foi meu pai também, que me ensinou. Quando ele me corrigia, falava, você não, dá-me correr, não. Falava assim, o que eu... Velho chato, né? Mas ele disse assim, Joe, papai é que nem essa arinha aqui da pipa. É onde papai está segurando. Agora, gente, se eu cortar, se você ficar sem essa linha da pipa, olha aqui, ó. Onde que fica, onde que flui a beleza? A beleza é aqui, gente, ó. É a mesma coisa dos princípios de Deus. Eu fiquei pensando, os princípios de Deus são feitos para você, sabe o que, gente? Não tenham vergonha de dizer, porque está escrito aqui, como é bem-aventurado. Isso aqui está errado, essa tradução, tá? No grego está errado, sabe por quê? Sabe qual é a palavra bem-aventurado? Sabe o que significa? Felicíssimo. Você é muito feliz se você não segue o conselho dos ímpios, mas imita mas se assenta, você segue o princípio de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Você quer ter sucesso? Meu amigo, você quer ter sucesso? Você quer ser feliz, gente? Está escrito aqui, não é nem assim, você quer ser felicíssimo. Siga os princípios de Deus aqui, ó. É que nem aqui, ó, como dizia o meu pai, essa aqui é Jó. A arinha é papai aqui, ó. Papai segurando aqui. Porque Jó, 16 anos, queria o quê? Dirigir carro, mas papai não deixa. Porque vai acidente, sai braço, não quer. É assim mesmo, gente. Princípio aqui de Deus, aqui, ó. Os princípios, pessoal, os princípios estão aqui, ó. Descanse, aqui, ó. Descanse, descansa. Eu não vou seguir. Deus deu livre-arbítrio. Você vai continuar indo para o céu? Continua, gente. Eu não tenho vergonha de dizer isso, continua. Mas você vai pagar o preço. Vocês ouviram direito, gente? Vocês vão pagar o preço, gente. Eu vou vamos dizer assim, eu tenho, não vou dizer assim, tem pessoas, né, que, vamos dizer assim, eu vou fumar, eu vou beber, eu não vou para o céu. Não, você vai. Mas você vai estar o quê? Acabando com o seu corpo. It's up to you. É isso aqui, gente, ó. Sem limite aqui, ó. Sem princípio de Deus. Que Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Obrigado. Ok. Jó, obrigado por compartilhar a palavra. Eu creio que quando a gente pensa na questão dos princípios de Deus, a gente sempre pensa como se fosse algo que Deus não gosta de permitir você fazer coisas. Mas pelo contrário, a palavra de Deus é sempre orientador. Hoje mesmo eu estava conversando em casa, que todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus, é impossível não me apaixonar pela palavra de Deus. Porque a palavra, ela é tão sábia, tão atual, tão transformador na vida da gente, e que mesmo nessa geração touch, onde tudo muda, e as coisas continuam mudando, mas a palavra e os princípios de Deus são atuais e transformadores na vida da gente. Então a gente louva a Deus por poder estudar juntos, né, a palavra do Senhor. Nós vamos ter um momento agora de consagração. Vou pedir para Dani, Rodrigo virem à frente.